Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrelina de Língua Portuguesa. Hoje nossa aula será sobre resenha. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Vocês já ouviu falar em resenha? Com certeza sim, não é? Uma coisa importante, pessoal, que precisamos lembrar. Resenha é diferente de resumo, tá? E fiquem atentos que as nossas próximas aulas nós iremos falar sobre resumo, ok? Hoje vamos falar sobre resenha, de como construir uma resenha e o que é de fato uma resenha. Vamos ver? Acompanhe comigo. O que é resenha? Resenha é um gênero textual que tem o objetivo de fazer levantamentos críticos ou comentários a respeito de um livro, filme, peça, teatral e etc. Como se trata de um texto que aborda outro texto, são necessários alguns procedimentos a fim de que as vozes dos autores da resenha e da obra resenhada não se misturem. Muito bem. Então, pessoal, uma resenha, ela é uma análise de algo que você viu, por exemplo, filme, teatro, um livro, até mesmo, pessoal, pinturas de quadro, museu, né? Então, por exemplo, digamos que você foi a uma peça de teatro, certo? E ali, naquela peça de teatro, daquela peça, você vai fazer uma resenha. Como seria essa resenha, não é, pessoal? Então, nessa resenha, você vai fazer uma análise a partir do que você viu, do que você assistiu daquela peça de teatro, certo? E ali você vai falar sobre a peça e dar a sua opinião sobre ela, certo? Essa resenha, pessoal, ela pode ser positiva ou negativa, certo? Você foi, assistiu a peça de teatro e aí você vai dizer se você achou, se você gostou, você vai falar, relatar positivamente. Se você não gostou, você vai relatar negativamente, certo? E qual é, afinal de contas, o objetivo da resenha, pessoal? O objetivo da resenha é fazer aí com que a pessoa, que vai ler aquilo que você quer passar, se torne visível, se torne importante, né? Uma coisa que, da sua opinião, faça com que a pessoa que está lendo, ou que vai ver, se interesse pelaquela obra, por exemplo, né? Geralmente fazemos muitas resenhas de obra, né? Se é feito muita resenha de obras, né? De textos, de livros, certo? Então, o objetivo da resenha é exatamente esse, é passar para outra pessoa a sua positividade ou negatividade sobre algo, certo? Acompanhe comigo. Características da resenha. Objetividade. Por se tratar de um gênero científico, a resenha exige certo grau de objetividade em sua linguagem. Haja vista que interferências da personalidade do autor atrapalhariam o método da ciência. O uso do sentido literal é sempre desse tipo. O que seria isso, né, pessoal? Esse sentido literal, né? O sentido literal é informar, argumentar e orientar, né, pessoal? Então, a resenha, ela é feita no sentido literal, certo? E aí, é um gênero, né, que exige um grau de objetividade. O que é essa objetividade, né? Essa objetividade é ser prático, né, pessoal? É agir direto ao ponto, é ser claro no assunto aí que você quer falar, certo? Então, tem que ser objetivo, certo? Outra característica da resenha. A resenha tem que ter concisão. Uma boa resenha deve procurar dizer o necessário, sem muitos exemplos ou repetições. Isso porque o texto tem como função ser um material de estudo, uma composição para ser lida depois,
sem haver necessidade de acessar os originais da resenha. Muito bem, então essa concisão aí, pessoal, quer dizer o quê? Né? Que você tem que dizer apenas o necessário, resumido, em poucas palavras, e deixar claro aí, pessoal, na concisão, o que você quer passar aí, né, para esse leitor, para esse ouvinte, sem que seja necessário que a pessoa vá ali procurar ainda mais informações lá no texto base, certo? Por isso que ela tem que ser clara, tem que ser direta, certo? E tem aí, tem que ser sem a necessidade aí de exemplos, sem muitos exemplos de repetições, certo? Então tem que ser escrito de uma forma bem clara, né? Muito bem. Outra característica da resenha é a utilização de um método. É importante que nas resenhas o autor estruture o texto a partir de um método. Muito bem, o que é esse método, hein, pessoal? O que seria esse método? O método, não é, pessoal? Ele deve ser, você deve fazer uma resenha organizada, né, lógica, com uma lógica, instruir muito bem e apresentar muito bem aí essa resenha, né? Então, esse é o método, tá? A estrutura do texto, né, é essa. É ser organizado, ser lógico, instruir e apresentar, ok? E a próxima característica é ser claro e objetivo. Em geral, duas partes são fundamentais em todas as produções desse tipo: o resumo e a análise de dados, né? Muito bem, então aí ser claro e objetivo é fundamental que você faça uma análise de dados, né? O que é essa análise de dados, né, pessoal? O que seria essa análise de dados aí? Quando você vai construir essa resenha, é importante que você fale da obra, fale a sua opinião, não é? Descreva ali, sendo claro, objetivo, direto, certo? Numa ordem, organizado, não é? Mas é importante que quando você for construir, você faça uma mesclagem do que era a obra e do que você está falando ali, da sua opinião, né? Da sua crítica positiva ou negativa, certo? Então, é importante que você faça essa mesclagem, tá? Da obra, por exemplo, de um filme, não é? Se você for fazer a resenha de um filme, você fala sobre o filme ali, né? Pega as partes importantes ali, que vai fazer com que aquilo que realmente ali lhe tocou, não é? Que vai incentivar de fato que você faça essa resenha, que você desenvolva essa resenha, né? A partir ali do que você viu e do que você acha importante passar. Então, você fala sobre o filme e a sua opinião, não é? Ali a sua crítica. Sempre mesclando, tá? Nunca você vai fazer uma resenha só o que você achou e aí, quando alguém for ler, não entender de que realmente que você está falando. Entenderam? Porque a mesclagem, você tem que fazer a mesclagem obra e opinião crítica, ok? Temos aí outra característica, o uso da norma padrão, né? Para manter a clareza e a objetividade, recomenda-se que a norma padrão seja a variante de linguagem utilizada nas resenhas. Isso não significa, é bom lembrar, que se deve escrever uma maneira rebuscada ou difícil nas resenhas. Lembre-se, a norma padrão é aquela variante da linguagem que segue a gramática, mas que também deve ser compreendida pela maioria das pessoas, né, pessoal? Então, entendemos aí que
a resenha, ela tem que ser escrita na norma padrão, né? Mas isso não significa que você vai fazer uma resenha com palavras difíceis, não é? É apenas que você escreva corretamente, certo? E aí, que seria essa norma padrão, né? As mesmas quando você vai fazer um currículo, né? Quando você vai fazer uma tese, a própria redação, né? Você usa ali a norma padrão, né? Norma culta, certo? Então, isso aí é uma regra também para resenha, certo? Vamos a mais um? Passo a passo para fazer uma resenha. Então, passo a passo aí, pessoal, para a gente fazer uma resenha, prestem bem atenção aí. Ler com muita calma e atenção o texto que será resenhado. De preferência, faça 2 ou 3 leituras prévias, certo? Então, é importante aí que você faça uma leitura prévia, né, dessa resenha. Outro passo, fazer anotações no texto original durante o processo de leitura, né? Resumir de modo claro, objetivo e conciso todas as informações importantes do texto. Dos resumos, costumam-se excluir exemplos ou repetições conceituais, certo? Construir apontamentos segundo o tipo de resenha que será produzida, descritiva ou opinativa, e acrescentar tais apontamentos junto ao resumo já produzido. Revisar o texto final da resenha, verificando se de fato todas as informações importantes foram resumidas e se os apontamentos feitos estão de acordo com as suas expectativas. E aí nós temos, pessoal, um exemplo de trecho de resenha de Vidas Secas de Graciliano Ramos. A obra revela a maestria do seu autor ao tratar problemas sociais, neste caso, a seca do Nordeste, inspirada na própria experiência de Graciliano Ramos. Vidas Secas se tornou uma obra emblemática que convida o leitor a se deliciar numa leitura de palavras simples, cuja maior parte do capítulo pode ser lido fora da sua sequência. Muito bem, e aí nós temos um exemplo de resenha, né, pessoal? Vejam bem. Que ficou tudo muito bem claro aí, incentivou, não é? Aí uma boa leitura, né? Quando ele diz que a obra se trata, né? O autor trata de problemas sociais do Nordeste, certo? Inspirada aí em Graciliano Ramos, né? Na experiência, e se tornou uma obra emblemática, né? Então ele deixa bem claro aí o que é a obra, o que ela se trata e traz aí a opinião dele, não é? Que quando ele diz a maior parte do capítulo pode ser lido fora da sua sequência, né? Também é uma coisa que chama aí a atenção do leitor, não é? Que já dá uma vontade, não é? De ler aí, de buscar, já que pode ser lido fora da sequência, já chama a atenção, certo, pessoal? Então, isso aí é um exemplo claro de resenha, certo? Então, a intenção da resenha, pessoal, é justamente essa, tá? É fazer com que quem irá ler tenha aí a intenção e chame a atenção para a leitura. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Já te espero para a nossa próxima aula, que será a atividade sobre a resenha, ok? E para essa e outras aulas, acesse aqui a nossa plataforma Eduque.